Estamos de volta com o Rio Melhor Idade e agora nós vamos falar sobre labirintite, um problema que compromete tanto o equilíbrio quanto a audição. Para esclarecer as nossas dúvidas, eu recebo a Aida Assunção, médica otoneurologista. Bom dia, Aida. Bom dia. Aida, eu falei sobre equilíbrio e audição. São esses os principais fatores para você diagnosticar a labirintite ou tem outros? Não, esses são os principais fatores. Para a gente diagnosticar os problemas do labirinto, as labirintopatias, né? Normalmente... Labirintopatias, esse é o nome técnico. Esse seria o nome técnico, né? Normalmente, esses problemas estão ligados. Quando você tem um distúrbio do equilíbrio e ele é de caráter periférico, como a gente costuma dizer, normalmente estão associados tanto os problemas de equilíbrio quanto problemas de audição, barulho no ouvido, sensação de ouvido entupido. São queixas comuns desses pacientes. São queixas comuns. Aida, qualquer zumbido no ouvido, qualquer desequilíbrio pode ser labirintite? Como é que a gente faz para diagnosticar? Não, existem muitas doenças relacionadas ao labirinto, existem muitas doenças relacionadas ao equilíbrio. Então, nem todas elas são as labirintites, que seriam inflamações, a labirintite é uma doença muito específica, né? Então, normalmente a gente fala de distúrbios do labirinto ou distúrbios do equilíbrio. E aí você pode ter zumbido, baixa de audição. Náusea, vômito, mal-estar, alguma coisa? Sudorese, taquicardia, tudo isso podem ser sintomas associados aos distúrbios do equilíbrio. Meus amigos, ligue para nós 7917-1114. Deixe sua pergunta para a doutora Aida. Aida, o envelhecimento pode ser uma dessas causas? O envelhecimento, na medida que as pessoas vão envelhecendo, esses distúrbios do equilíbrio eles vão ficando muito mais frequentes. Muito mais frequentes. Muito mais frequentes. E tem gente que vai ao médico, tem o diagnóstico, né? E não faz o tratamento. Quais são as complicações? A principal complicação no idoso dos distúrbios do equilíbrio é a queda. A queda é uma complicação importante que pode levar, inclusive, à morte. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o idoso com distúrbios do equilíbrio para evitar as quedas. Doutora Aida, tem gente que vai ao médico, faz o diagnóstico, mas não faz o tratamento. Quais são as complicações? A principal complicação dos distúrbios do equilíbrio, principalmente no idoso, são as quedas. Então, a gente deve tratar esses distúrbios para evitar as quedas. Todos os médicos que vêm aqui falam a respeito da queda na terceira idade. Isso é uma coisa que tem que ser realmente tratada. E na labirintite, um dos principais fatores realmente são as quedas para quem não faz o tratamento. A principal complicação seria a queda. Como é que pode ser feita essa prevenção, Aida? Existem várias coisas que a gente pode fazer. Exercícios, né, a dieta adequada e, principalmente, o diagnóstico adequado do problema. Então, a gente tem que fazer o diagnóstico correto, identificar exatamente qual é o problema que está levando ao distúrbio do equilíbrio, tratar e aí a gente vai fazer a prevenção. Agora, qual tipo de exercício? Qualquer atividade física? No geral, qualquer atividade física, mas existem exercícios específicos para os distúrbios do equilíbrio, que é a chamada reabilitação vestibular. São exercícios específicos para esses problemas de equilíbrio. Então, o tratamento da labirintite ele é multidisciplinar. Não é só um médico otoneurologista, tem que juntar um nutricionista, aliar exercício, é assim que nós devemos... Isso, a gente trabalha de mãos dadas com o fisioterapeuta, com a fonoaudióloga, com o nutricionista. Esses profissionais trabalham juntos para a gente melhorar o equilíbrio. Então, o ideal é fazer um tratamento medicamentoso aliado a esses outros que nós falamos agora. Às vezes, a gente nem precisa do tratamento medicamentoso. Principalmente no idoso, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão dos medicamentos. Então, no idoso, no tratamento para esses distúrbios do equilíbrio, às vezes a gente tem que tirar remédio e não dar remédio. Entendeu? Reduzir, então, o número de remédios. Reduzir o número de remédios. Cada caso é um caso, o idoso ele tem que ser... É mais sensível ainda. Muito mais sensível. Então, existem remédios no idoso que provocam o distúrbio do equilíbrio. A gente tem que tentar tirar esses remédios. Que coisa. Como é que pode ser feita essa prevenção aí? Aí a gente tem que juntar, né, todos esses profissionais. O idoso tem que estar muito consciente, né, de que ele precisa cuidar da dieta, cuidar fazer os exercícios físicos, né? E os médicos, eles também têm que estar cientes que estão lidando com uma pessoa especial. O idoso, quando ele começa a tomar muito remédio, esses remédios começam a interagir e isso pode dar problema. Uma dúvida que é muito comum, a pessoa está andando na rua, deu aquele zumbido, uma tontura, como é que deve proceder? O que a pessoa deve fazer? Ela deve ir ao médico.
né? Direto vai ao médico. Direto ao médico, de imediato ao otorrinolaringologista. Esse médico tem condição de verificar distúrbios simples, problemas simples. Por exemplo, uma rolha de cerume pode dar um zumbido no ouvido e causar um problema de equilíbrio. E aí ele vai no o otorrino vai limpar essa rolha de cera e vai resolver esse problema. Pode não ser labirintite. Mas Pode às vezes não a pessoa ser está sozinha. labirintite. Às vezes eu estou sozinho na rua, tenho esse sintoma. O que eu faço? Paro, Sentar. sento, tomo uma água, Sentar, ligo para casa, tomar peço alguém me isso, buscar. para alguém vir buscar, tá? Não tentar andar nessa situação, porque exatamente corre o risco de cair. E aí fica muito pior. Fica muito pior. Fica muito pior. E essa tontura, esse zumbido, é recorrente mais de uma vez ao dia ou é pontual? Acontece uma vez, no outro dia, como é que pode ser isso? Depende do tipo do que está causando esse problema. Então, são problemas que às vezes acontecem várias vezes ao dia, são problemas que às vezes acontecem uma vez e só vão voltar dali a 15, 20 anos. Então, a gente tem que fazer o diagnóstico de qual é a causa do problema. Muito obrigado pela sua entrevista. Obrigada. Vou para um intervalo breve e volto já.